na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, hoje domingo, dia 5 de abril, estamos iniciando uma nova série de estudos bíblicos. O tema é a Igreja Eleita e o nosso escritor é o nosso amado irmão pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Bem, queridos, parece-me, eu tenho rara recordação do pastor Douglas, então penso que, se não é a primeira lição dele a comentar para a CPAD, a lição de adulto, talvez ele escreva com muito pouca frequência para a escola bíblica da CPAD. Bem, mas esse é o nosso escritor desse trimestre. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Bem, queridos, a ênfase do estudo bíblico desse trimestre é a carta de Paulo aos Efésios, chamada uma das cartas da prisão. Bem, é óbvio que nós teremos muitas divergências com o escritor. Bem, o escritor, ele certamente vai defender aquilo que nós chamamos teologicamente de doutrina da eleição corporativa. Para arminianos, não é? A eleição é da igreja, não é? A igreja que é eleita no sentido corporativo, no sentido coletivo, tá? Quando nós julgamos de que, assim como salvação é individual, a eleição também o é individual. Então, como eu costumo sempre dizer aos irmãos, arminiano quer dizer, não, a eleição não existe. A eleição está na Bíblia, e a própria linha arminiana, não é, tem o seu conceito sobre doutrina da eleição. E é exatamente esta, a luz do arminianismo, que nós vamos encontrar na lição desse trimestre. É lógico que nós vamos, como professores, que cremos de uma outra forma, vamos fazer o contraponto da lição, tá? Que é a eleição não corporativa, mas a eleição individual, tá? É a eleição pessoal. Bem, é óbvio que, nesse sentido, palavras como presciência, predestinação, não é? Livre-arbítrio, graça preveniente, condicional ou não condicional, são expressões e temas e conceitos que vão surgir ao longo desse trimestre, tá? Então, sem dúvida, é um assunto interessante, tanto para a reciclagem de quem tem já um bom conhecimento do tema, como também para clarear aqueles que eventualmente não conhecem este tema. A propósito, não é? Você que está ouvindo essa mensagem logo cedo, nós vamos procurar colocar isso logo cedo, porque você teria a oportunidade de ter acesso à lição, não é? Indo na nossa igreja, então, entre 9 e 11 horas da manhã deste domingo, 5 de abril, tá bom? Então, vale a pena, é um tema interessante, porque é óbvio que a base de tudo isso é a salvação, tá? A doutrina da salvação, soteriologia. Bem, queridos, uma outra ênfase que a lição dá como título geral de capa
é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, então comprada pelo sangue de Cristo, ou seja, salvação em Cristo Jesus, salvação comprada pelo sangue, doutrina da cruz, não é? Princípios da cruz de Cristo. Perdão, queridos. E a segunda ênfase que a lição dá, como uma linha bem pentecostal, não é? É a ênfase de selada com o Espírito Santo da promessa. E nós também, certamente, teremos dificuldades com o escritor, que provavelmente vai dar uma ênfase muito mais de que selado com o Espírito Santo da promessa está relacionado muito mais ao tal batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, do que, não é, este selo da promessa do Espírito Santo está relacionado a questões de salvação. Mas vamos ver como ele desenvolve. Eu já dei uma olhada no Ensinador Cristão e já tive, não é, alguns problemas aqui conceituais com o escritor. E também no livro já observamos também perigos, não é, que nós vamos ver ao longo deste trimestre, confrontos de linhas doutrinárias, tá? Bem, queridos, mas vamos lá. A primeira aula é uma aula bem de abertura, bem de visão panorâmica, e nós vamos então dar uma primeira impressão para os irmãos dentro dessa ideia da visão panorâmica, que é a lição 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Texto áureo, Efésios 1:2, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe, Efésios 1 e 2, Atos 19, de 1 a 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então aí, leitura bíblica em classe de Efésios 1 e 2. Agora, Atos 19, 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. E disse-lhes: recebeste já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Bem, está aí então o texto de abertura da nossa lição, a primeira desse segundo trimestre, trabalhando a chamada eleição corporativa, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Bem, eu reitero mais uma vez que a carta aos Efésios é chamada uma das cartas da prisão. Paulo estaria lá quando escreveu, e que ela traz orientações para as múltiplas necessidades da igreja. A carta aos Efésios é considerada uma carta, não é, em ênfase eclesiológica, não é, mas em um trabalho de pastoral diferenciado, não é,
e nós vamos falar bastante sobre isso. Bem, a carta aos Efésios, então, traz gloriosas doutrinas fundamentais, como já citamos, e traz muitas orientações pastorais para a vida prática dos alunos. Vamos então trabalhar o ensino bíblico desta manhã. O tópico 1 da lição, ele vai falar então da autoria, da assinatura apostólica, da epístola chamada da prisão e a data que ela foi escrita. Então vai trabalhar bem autoria e datas. A autoria, então, é o próprio apóstolo Paulo. Nós vamos observar isso no texto lido na leitura bíblica em classe de Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É Paulo, então, que em hebraico o seu nome é Saulo e que significa solicitado. E provável o seu nome hebraico é uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que inclusive pertencia à mesma tribo do apóstolo, não é? E Paulo significa é o seu nome romano e que significa então pequeno, tá? A ideia de pequeno. Bem, queridos, há muitas citações de irmãos, às vezes em pregações e ministrações. Nós até acho que já incorremos nesse erro de acreditar que Paulo seria um nome novo dado a Saulo após a sua conversão. E isso não é verdadeiro. Na verdade, Saulo e Paulo é a versão do mesmo nome, sendo Saulo hebraico, o nome origem, né, hebraica, e Paulo, então, o nome romano. O primeiro solicitado, o segundo traduzido para pequeno, a sua ênfase pequeno. Bem, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas da autoria do apóstolo Paulo, ele nunca se identificou como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Então é óbvio que um escritor com um nome grafado, não é, de semântica romana, seria muito mais bem absorvido, aceito pelo mundo gentílico, não é? Então, esta é a marca do apóstolo. Mais do que isso, ele também traz, ainda no verso 1, pela vontade de Deus, uma ênfase bastante interessante, porque ao longo de toda a trajetória de Paulo, acompanhou sobre ele, pesava sobre ele a dúvida que muitos colocavam a respeito de sua chamada, não só por sua origem, mas pelo fato dele ser extemporâneo, né? Ele ser apóstolo depois da morte de Jesus, não é? Em questões de chamada. Então, queridos, ele usa muito essa expressão pela vontade de Deus, exatamente para ficar claro que ele era escolhido por Deus para cumprir aquela missão e não apenas escolhido por homens, não é? Ele cita isso em outras saudações de igreja, por exemplo, aos da galáxia, ele também cita algo semelhante, Gálatas 1:1. Perdão, queridos. A epístola aos Efésios, ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. E ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo em vários pontos, não é? Atribuindo de que o seu estado de prisão era por causa do Evangelho de Cristo, por causa da pessoa de Cristo. Então você vai ver a citação de prisioneiro de Cristo, Efésios 3:1. O preso do Senhor, Efésios 4:1. Embaixador em cadeias, Efésios 6:20.
6:20. Isso indica que era uma carta, não é, enviada do próprio cárcere, tá? Então, por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão que foram escritas ou redigidas da prisão. Então, as cartas da prisão são 4. Inclusive, teologicamente, ela é classificada assim: as cartas da prisão. Efésios, 1 aos Filipenses, 2 aos Colossenses, 3, e a Filemão, 4. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve então em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso nós vamos conferir lá em Atos 28:30. Provavelmente entre 60 e 62 depois de Cristo. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico o seu portador, conforme nós vamos observar lá já no finalzinho da carta, no capítulo 6, que é o último capítulo, né? São 6 capítulos, 6:21, nós vamos ver então Tíquico ser o portador desta carta. Em termos de visão panorâmica, você adquirindo a lição, ou tendo já ela em mãos, você vai ver que há um esboço da Epístola aos Efésios, parte 1 e parte 2. A parte 1, que nós poderíamos classificar como a parte de ortodoxia. Ortodoxia, se você puder escrever isso aí, na parte 1 desse esboço, desse quadro que você tem aí na página 6, a parte 1 você escreve ortodoxia, e a parte 2 você vai escrever ortopraxia. A primeira, então, diríamos, é toda a informação teórica, tá? Doutrinária, o conteúdo doutrinário. E a parte 2, a ortopraxia, então, é a parte prática, tá? Então, a parte 1, ortodoxia, do capítulo 1 ao capítulo 3. E a parte 2 seria, então, a parte prática, ortopraxia, do capítulo 4 ao capítulo 6. Na ortodoxia, nós vamos ver saudação, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo e a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes no segundo momento. E na parte de ortopraxia nós vamos ter implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, capacitado e equipado para a batalha espiritual, e uma parte conclusiva, tá? Então nós temos aí a Epístola aos Efésios dividida em 2 partes, uma de orientações teóricas, não é, doutrinárias, e a parte 2 de orientações práticas, tá? A questão doutrinária é ortodoxia, não é? E a parte prática chamamos de ortopraxia, 2 expressões ligadas à origem grega, tá? Uma relacionada à prática, outra relacionada à doutrina. Bem, o item 2 da lição vai trabalhar a questão dos destinatários. Então nós vamos ver um pouco sobre a cidade de Éfeso, um pouco sobre a religiosidade em Éfeso, um pouco sobre a igreja em Éfeso, ou de Éfeso, e a saudação epistolar. Vamos falar primeiro, então, sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi uma cidade fundada por volta de 1050 a.C. Não é uma cidade antiga, muito antiga para a época de Paulo. E ela tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, tá? Atual país Turquia. Então, quando você vê lá aquelas 7 cartas do Apocalipse, tá? As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor,
que estão lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, das 7 que você vai ver lá, você entenda que Éfeso, sem dúvida, é a cidade mais importante de todas elas. Tá? Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. E hoje, aquela região, em especial Éfeso, não é o país chamado Turquia. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Era muita gente para o período histórico de 1050 e para o tempo de Paulo e de João, inclusive nós vamos falar mais tarde. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena de onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Bem, essa era a cidade de Éfeso. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava simplesmente o templo de Ártemis. Esse Ártemis é a mesma Diana, a deusa da fertilidade, uma na versão romana, outra na versão grega. Construída em mármore, esse templo. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, o que nós podemos classificar como uma espécie de turismo religioso. Tá? Era a ênfase, inclusive econômica e comercial lá em Éfeso, era por conta da religiosidade. Muitos dos seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria lá em Éfeso, porque de alguma forma isso trazia prejuízos, tá, às questões econômicas do local, à sobrevivência do local. Tá? Então você vai conferir isso lá em Atos 19, 27 a 29. Assunto bem conhecido também. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, o qual o batizou nas águas e conduziu-os a receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 19, 5 a 7, ok? Que está no contexto da leitura bíblica em classe. Em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Então, observe, na igreja de Éfeso havia judeus de origem, Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado da escola de Tirano, Atos 19, 9. Então, Paulo, em Éfeso, teve contato tanto com judeus como com gentios. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia. E aí vem os problemas pentecostais. Né? E diz o escritor da lição que até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, 12. E ele vai trabalhar tudo isso dizendo que é exatamente... foi o poder de Deus unicamente que expressou todas essas maravilhas lá, tá? Um perigo muito grande esta ênfase do escritor, não é? Bem, grandes líderes da igreja passaram por Éfeso. Vamos citar alguns. Apolo ministrou ali e foi instruído. Também por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, não bispo grego no 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Tá? E é óbvio que sim, porque você vai ver lá nas cartas
do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, capítulo 2 e 3 do Apocalipse, você vai ver, não é, que o escritor da carta que recebe esta revelação de Cristo é o apóstolo João, que era chamado de uma espécie de pastor setorial, pastor regional na região daquelas da Ásia Menor ali, que compunham as 7 igrejas do Apocalipse, que não é a sua totalidade, mas é uma representação do todo, os 7 ali. Ok, queridos? Bem, a saudação é a mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedades exclusivas de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, que é geralmente uma dos cumprimentos de Paulo para diferenciar a paz de Cristo, né, ou a paz do Senhor, que era uma prática muito judaica, não é? Muito judaica. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia. Então, aquilo que eu já falei para vocês, não é? Uma espécie de aqueles envelopes vai e vem, não é? Ou aquelas circulares que nós tínhamos nos nossos tempos de empresa. Por Éfeso ser a metrópole mais importante daquela região, é possível que esta carta ela tenha circulado nas demais igrejas, não é? E por isso que quando você chega lá em Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, tá? Você vê o mesmo João, de alguma forma, direcionando toda a revelação das mensagens àquelas igrejas, não é? Como se fosse também uma espécie de, digamos, orientação para toda a Ásia Menor. Tá? Bem, queridos, a cidade de Éfeso ligava através de um canal estreito o rio Cister ao mar Egeu, a uma distância aproximadamente de 3 milhas, ou quase 5 quilômetros. A cidade ostentava impressionantes monumentos cívicos, incluído entre eles o proeminente templo de Ártemis, Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As moedas da cidade orgulhosamente exibiam o slogan Neócoros, isto é, guardião ou guardiã do templo, uma alusão a Ártemis ou Diana, como já vimos. Paulo pregou às grandes multidões nessa cidade. Os artesãos se queixavam de que ele havia influenciado um grande número de pessoas em Éfeso e em praticamente toda a província da Ásia, Atos 19, 26. E fazem acusações de que Paulo então estaria trazendo, não é, prejuízos, produzindo inclusive arruaças na cidade. Em um dos eventos mais dramáticos registrados no Novo Testamento, o apóstolo conseguiu desvencilhar-se de uma grande multidão no teatro. Essa estrutura, localizada na ladeira do Monte Pion, no final do caminho da Arcádia, podia acomodar por volta de 25 mil pessoas sentadas, como nós já citamos. Bem, queridos, está aí então um pouco sobre a cidade, a religiosidade, a igreja, tá? E todo o contexto histórico em Éfeso. O terceiro ponto, não é, que nós vamos falar é sobre o propósito e mensagem, não é, em Éfeso, que é o que é mais relevante para nós. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos que Paulo dá algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia.
mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, é óbvio que há uma preocupação de Paulo no que ensina a igreja em Éfeso, todo o contexto religioso que aquela cidade tinha. Então, se a cidade tinha, muita influência do mundo helênico, das religiões e de mistérios de magia praticados por este grupo de pessoas lá em Éfeso, e tínhamos ainda todo o cenário de idolatria, todo o cenário envolvendo Diana, a chamada deusa dos Efésios, é óbvio que a mensagem de Paulo, de alguma forma, tem ênfase específicas sobre o ponto de vista doutrinário, para que aquela expressão que ele cita na saudação, tá? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, esta fidelidade a Cristo, tá? Como vocês bem sabem, nas questões históricas do primeiro século da igreja, a ênfase era exatamente que era só Cristo, né? Um dos jargões da reforma protestante, sola Christus, não é? Essa questão da exclusividade, do único Senhor, do único Deus, tá? Que nós vamos ver no Antigo Testamento e que no Novo, em muito, ela se acentua na pessoa de Cristo, tá? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles irmãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, tá? Mais uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, tá? Então, Efésios 1, 20 a 22 dá essa sustentação primeira sobre esse mundo místico e idólatra dos irmãos em Éfeso, né, a origem deles, e Paulo acentua e destaca muito essas questões de ordem espiritual. E a segunda, a questão da vida prática, a imoralidade e as bebedeiras. E Paulo então destaca que eles precisam então apresentar características de vida transformada. E aí nós vamos observar lá isso em Efésios 2, 1 a 10. Destaque ainda uma preocupação com a unidade e paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizando pelo plano universal da redenção para ambos os povos. Então, em Efésios 2, 11 e 18, Paulo também vai trabalhar as questões de que, apesar de serem dois povos de origem, judeus e gentios, digamos assim por classificação, o Evangelho de Cristo, tá, era universal, e agora então precisava eliminar então aquilo que os separavam, judeus e gentios, e que Cristo tinha vindo exatamente para isso, para produzir uma unidade de igreja, unindo dois povos. Nós vamos falar também sobre isso nas próximas aulas, tá? São pontos doutrinários, irmãos, que é só uma visão panorâmica nessa aula, tá? Nós trabalharemos isso em mais detalhes na frente. Então, sobre essas premissas, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral, tá? Então tá aqui, legal esse negócio, né? Porque todas as vezes eu falo para os irmãos, né, que domingo de manhã na escola bíblica a gente se preocupa com aspectos técnicos. Na quarta-feira, quando o pastor pega a lição, procura levar a lição por um lado mais de cuidado pastoral com a igreja, não é? Então, você, lendo esse trecho aqui, percebe a coerência do pastor, inclusive, desta forma de trabalhar. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, Jesus e a igreja, o corpo. Então a grande ênfase é essa. Então nós vamos trabalhar, não é, a ideia da igreja, considerando Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo.
Essas são as duas grandes temáticas sobre o ponto de vista de eclesiologia. E aí, a partir daí, então, se desdobram outros assuntos desses eixos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, o novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, como dissemos no princípio, ortodoxia e ortopraxia. Tudo que Deus fez e tudo que Ele espera que a igreja faça, tá? Então, muito baseado naquilo, o que Cristo fez pela igreja e o que a igreja tem que fazer em Cristo, não é? Para a glória de Deus. Esta é a ênfase maior desta carta. Tá bom, queridos? Bem, a epístola, por fim, ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, não é? E que nos leva então a batalhar contra as forças das trevas. Bem, queridos, então essa é a visão panorâmica da carta aos Efésios. No estudo de quarta-feira, o pastor vai detalhar algumas coisas a mais, mas aí fica já esta introdução que pega bem aspectos panorâmicos tanto da história, tá, como também da doutrina, seja ela a base teórica, seja ela a base prática, seja ortodoxia, ortopraxia, da carta de Paulo aos Efésios. Tá? Bem, nós vamos nos deparar com muitos conflitos teológicos, como eu já disse no princípio, até porque nossa linha de compreensão de soteriologia trabalha a doutrina da eleição como individual e pessoal e incondicional, enquanto não é a linha arminiana, que é a base da nossa lição, trabalha a doutrina da salvação sob o aspecto da eleição corporativa e desta condição de eleição, não é, que seria então eleição condicional, tá bom? Nós vamos trabalhar bastante isso durante o trimestre. Eu incentivo você mais uma vez a adquirir sua lição, ter a sua lição para acompanhar com a gente. Quero incentivar você também a fazer perguntas, não é? Citando, inclusive, a própria lição, o lugar aonde você extraiu a pergunta, aonde que é o que você tem dúvida, para que nós possamos fazer, inclusive, aulas práticas, principalmente nesse tempo em que nós estamos distantes fisicamente. Bem, meus amados, a nossa oração é para que Deus nos guarde desta pandemia que está aí. A nossa oração é para que Deus, não é, reduza os efeitos dela sobre nós e que, em terceiro lugar, que nós possamos em breve estarmos juntos para podermos estarmos de forma mais evidente até cumprindo com os propósitos de edificarmos uns aos outros, não é? Edificarmos uns aos outros. Deus, nesse tempo que estamos longe, que Ele te fortaleça, que Ele te ajude, que Ele te guarde. Temos procurado envolver todos os obreiros no sentido de você ouvir a voz de todos eles nesse período que estamos longe, cada um a seu tempo, dando uma ministração, dando uma palavra, fazendo uma oração. Temos tido cuidado de pedir isso aos obreiros, de centralizar isso e repartir isso com os irmãos, para que nós não percamos o nosso padrão de unidade de igreja que temos adquirido graças à bondade de Deus. Tá bom, meus amados?
Deus te fortaleça, te dê graça. Eu repito, se você ouvir esta gravação ainda em tempo, nós estamos então neste domingo, entre 9 e 11 da manhã na igreja, com o material didático disponível para os irmãos que podem estar retirando conosco lá, tá bom? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Na sequência, teremos uma mensagem de culto também para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.